O tema da minha ministração de hoje é a ressonância de um visionário. Quando a gente fala de visionário, todo mundo quer ser um visionário. Todo mundo quer pensar grande, sonhar alto, fazer grandes coisas para Deus. Todo mundo quer deixar um legado, todo mundo quer deixar uma marca. Mas hoje, para aprendermos a ser um grande visionário, a gente precisa fazer a ressonância, ou seja, descobrir o que nos leva a isso. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu: a medicina avançou demais nos últimos anos. Todo mundo já ouviu tanto que a medicina avançou. Como era antigamente um parto, como é hoje. Como era que se tratava doenças antigamente, como se trata hoje. E eu quero compartilhar com você algumas conquistas que, de fato, a medicina moderna nos trouxe. O eletrocardiograma. Eu não sou médica, mas em algum momento você deve ter feito um exame de eletrocardiograma. E você pode perceber que coisa linda, um exame que consegue detectar como estão as batidas do nosso coração. Mesmo que você não tenha um problema de coração, se você precisou fazer uma cirurgia, você fez um eletrocardiograma. Mas a medicina também avançou. E graças a Deus existe o raio-x. Eu me lembro de ir num museu na Alemanha que falava da história do criador do raio-x e da grande invenção que foi o raio-x. Perceba que o raio-x é um exame que mostra você por dentro, mais precisamente sua estrutura óssea. Então, se você quebrou algum osso, se você está com alguma enfermidade, o raio-x é capaz de mostrar isso para o médico. Mas mais do que o raio-x e mais do que o eletrocardiograma, a ressonância magnética, essa sim é uma das maiores invenções. Porque eu costumo dizer que a ressonância magnética ela só não mostra a nossa alma. O resto ela mostra, verdade ou não? Ela só não mostra se a gente está feliz ou triste. Mas ela é capaz de mostrar todos os órgãos do nosso corpo. Você já pensou que coisa incrível? Que a ciência descobriu que através de ondas de rádio, de campos magnéticos, ele consegue mostrar seus rins, seu coração, seu baço, todos os seus órgãos. E antes que você pense que eu virei uma vendedora de máquina de ressonância magnética, eu quero te explicar como que um médico pede uma ressonância magnética para a gente. Geralmente, se o médico fez essa solicitação, ele está desconfiando que você tem alguma coisa muito grave e ele precisa ver algo que talvez ele não tenha conseguido enxergar. 2, ele está desconfiando ou ele já tem a certeza que você tem algo e ele precisa descobrir precisamente onde está para que ele faça alguma coisa. Resumindo, se um médico nos pede uma ressonância magnética, é porque ele precisa fazer algo grande em nós. Não sei se você começou a entender onde eu quero chegar. Todos nós precisamos fazer uma ressonância magnética de nós mesmos. Todos nós, em algum momento ou em vários momentos da vida, vamos precisar fazer esse exame. Esse exame de enxergar aquilo que nós precisamos enxergar. Para quê? Para que Deus possa fazer algo grande em nós. Para que Deus possa fazer algo que só enxergando algumas coisas que talvez não estejamos enxergando possa ser feito. E aí talvez você esteja pensando: o sangue de Jesus tem poder. Se a pastora está dizendo que tem que fazer uma ressonância magnética da gente para encontrar o que precisa ser mudado, quem foi a pessoa escolhida? Quem será que ela vai fazer uma ressonância magnética hoje no culto? Calma, não vai ser nem minha, nem sua. Nós vamos fazer a nossa ressonância. Hoje eu vou fazer a ressonância magnética de um grande líder na Bíblia, o Josué. E por que é tão importante fazer a ressonância magnética de outras pessoas? Que é entendendo os erros e acertos de outras pessoas que nós conseguimos identificar os nossos erros e os nossos acertos. Verdade ou não? Por isso que é tão importante pregar a palavra e mostrar a vida de grandes homens que erraram e que acertaram para que a gente possa se identificar. Por exemplo, se eu começar a contar uma piada aqui com o contexto cultural da Alemanha, você vai conseguir rir? Não. Porque você não vai se identificar. Mas se eu começar a contar piada de brasileiro e do tanto que brasileiro podia ir para a NASA,
de como faz gambiarra para as coisas darem certo dentro de casa, você ia rir. E eu não ia. Por quê? Porque você se identifica. Você consegue se ver no brasileiro. Então, fazer uma ressonância de um grande líder com seus erros e com seus acertos nos ajuda a nos identificarmos. E quando a gente se identifica, a gente pode começar a provocar mudanças. É muito importante se identificar. A psicologia chama isso de projeção. É quando a gente enxerga no outro aquilo que nós mesmos já temos. Então, nós conseguimos claramente perceber atitudes, comportamentos e quem nós somos de verdade. Então, hoje, eu quero que você se prepare para você se enxergar em Josué. Se enxergar nos acertos, que foram muitos. E se enxergar nos erros também, que foram muitos também. E assim, possamos chegar a sermos um grande líder, visionário e que agrada o coração de Deus. Bom, hoje eu quero compartilhar em 3 tópicos para não sair do costume. Na vida de Josué, o que nós podemos ser. De fato, na vida nós teremos muitas escolhas. A escolha de ser A ou B, fazer A ou B. E assim também foi na história de Josué. A primeira escolha de alguém é fingir perfeição ou buscar aperfeiçoamento. Bom, é muito importante falar sobre isso. Por mais tentador que seja pensar o contrário, os líderes também erram. E não foi diferente com Josué. Todo mundo erra. Você está do lado de uma pessoa falível. Você sentou ao lado de uma pessoa que falha. Certamente essa pessoa que está atrás de você cometeu um pecado hoje. E a que está na frente também pode ter cometido um pecado essa semana. Somos falhos. E os líderes também o são. Josué falhou em muitos momentos. Mas a diferença não é o que falhamos, mas como vamos reagir depois que nós falharmos. Eu li um texto que eu queria ler para você. Esse texto dizia assim: como se não fosse suficiente estragar tudo em campo, na frente de milhares de pessoas que assistiam o jogo pela televisão, eu tinha que rever meus erros todas as segundas-feiras seguintes às partidas, vez após vez, em câmera lenta, e ainda ouvindo os comentários dos treinadores. Até quando nós vencíamos, sempre separávamos um tempo para rever o erro que cometíamos. Quando você se vê forçado a confrontar erros com tanta frequência, você acaba aprendendo a não olhar para eles como algo pessoal. Não demorei muito a aprender com os fracassos, a tirar proveito dos meus erros e seguir em frente. Por que se martirizar por causa disso? Apenas procure não errar a próxima vez. Essa foi a frase de um grande jogador de futebol norte-americano chamado Joe Montana. Eu não conheço ele, mas porque eu não entendo muito de futebol. Mas ele foi um grande jogador. E tem algo muito especial aqui. Ele dizia assim, que todas as vezes que ele jogava futebol, na segunda-feira ele era obrigado a assistir todos os erros dele. Porque o treinador colocava lá na televisão todos os erros, revia os erros, com alguém apontando, você errou assim, você fez isso, você fez aquilo outro. Mas ele conta aqui na fala dele que quando você começa a ver seus erros, mesmo que você tenha acertado também, repetidamente, aquilo já não é algo que você leva para o pessoal. Você já não começa a ficar com raiva do treinador. Você começa a entender que faz parte da vida. Faz parte da vida ser colocado diante dos seus erros. Para quê? Para que você não erre lá na frente. E sabe, essa é uma grande verdade que a gente precisa levar para a nossa vida. Se a gente quer ser alguém que está buscando aperfeiçoamento, a gente precisa ficar cara a cara com os nossos erros. A gente precisa que alguém nos mostre eles. A gente não pode levar para o pessoal quando alguém chegar para a gente e dizer assim, não fale assim desse jeito, não. Ou haja dessa outra maneira, ou escolha esse outro caminho, porque só assim nós seremos bem-sucedidos. Tem uma psicóloga que ela usou uma frase que ela diz assim, ó, a pessoa que está interessada no sucesso, ela precisa aprender a ver o fracasso como uma parte inevitável do processo de ascensão. A
A gente tem a leve desconfiança que são todos os nossos acertos que nos fizeram chegar ao sucesso. A gente acha, eu acertei nisso, quando eu tomei essa decisão, quando eu fiz essa escolha, quando eu fiz essa jogada nesse negócio, quando eu fiz aquilo, por isso que eu consegui o sucesso. Não, gente, não só foram as nossas escolhas acertadas que nos levaram ao sucesso. Os nossos erros também nos levaram ao sucesso. Se a gente aprendeu com eles e fez deles experiência. E qual foi o erro que nós vamos estudar? Josué capítulo 7, se você tem sua Bíblia, eu quero que você abra, por favor. Nós estamos em um sermão expositivo, nós vamos caminhar por 3 capítulos da Bíblia, 3 momentos diferentes da história de Josué, e eu quero que de maneira profunda você entenda. Isso aqui não é uma falácia humana, isso aqui é a palavra de Deus revelada e aplicada para você, para mim, para que durante a semana a gente saiba o que fazer. Amém? Josué capítulo 7, do verso 2 ao verso 7, diz assim: Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Esse é um texto de uma derrota. Esse é o texto de um fracasso. Josué fracassou na guerra contra Ai. Mas nós estamos no capítulo 7 de Josué. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 6 de Josué, nós temos uma das vitórias mais lindas e deslumbrantes do povo de Israel. Foi o quê? Foi a vitória em Jericó. Josué tinha vencido no capítulo anterior. Venceu em Jericó. E eu quero que por um momento você se coloque na posição de Josué. Josué havia recebido a missão de liderar um povo que, vamos falar a verdade, não era um povo muito fácil, não. Vamos falar a verdade, Josué pegou uma igreja, se eu posso dizer assim, complicada. Era um povo murmurador, era um povo desobediente, qualquer coisa que ele falasse, reclamava. Era um povo mal acostumado, era um povo milindrento e pior, ele não somente herdou esse povo, mas ele herdou esse povo no lugar de um líder que era nada mais, nada menos do que Moisés. Moisés foi praticamente a base da fundação de Israel. Moisés era profeta, era legislador, era o líder. Moisés fez milagres grandiosos na frente daquele povo. Era mar abrindo, praga do Egito. Moisés, gente, era o cara. Agora se coloca no lugar do coitado do Josué. Josué já era difícil ser estagiário de Moisés. Vamos falar a verdade. Já era difícil ser o estagiário. Mas ser o estagiário que assume, piorou. Ele assumiu o lugar de Moisés com um povo que era, como eu costumo dizer, processado. Mas no meio daquele momento de assumir todo aquele BO, se a gente pudesse dizer assim, a gente podia pensar assim, coitado de Moisés, de Josué. Era o mesmo que ser um corredor, está na moda correr, não é, gente? Todo mundo está correndo. Já viu? Tá não, gente? Ah, tá, desculpa, vocês ficaram calados assim. Não tá na moda? Vez ou outra a gente vê uma pessoa que nem se exercitava, de repente ela está correndo uma maratona. Tá todo mundo correndo. Deixa eu fazer você entender o que foi que Josué passou. Josué era um corredor aqui, comum. Aquele corredor que corre 5 quilômetros e leva 1 hora para fazer 5 quilômetros. Josué era esse corredor. Aí, de repente, chega um camarada para Josué e diz assim, ó, Josué, vê só, tu não vai mais poder fazer essa corrida da Disney, não.
Agora tu vai correr nas Olimpíadas no lugar de Usain Bolt. Somente o melhor do mundo. Só para te lembrar que o Usain Bolt fez, vou pegar minha fila, 100 metros em quantos segundos? Em 9 segundos e 63 centésimos. Talvez ele poderia dizer, não, você está me confundindo. Eu corro corrida da Disney. Eu não posso ir para as Olimpíadas. Mas vamos dizer que por um milagre ele dissesse assim, tá bom, eu vou falar com o meu treinador. Eu vou pedir para o meu treinador dizer tudo que eu tenho que fazer e eu vou fazer do jeito que ele mandar. Porque sozinho eu não consigo não, mas vamos lá. E aí, por um milagre, ele faz tudo que o treinador manda e ele consegue completar a corrida de 100 metros no mesmo tempo de Usain Bolt. Foi exatamente isso que aconteceu com Josué em Jericó. Um milagre. Foi literalmente uma vitória, como eu costumo dizer, cinematográfica e apoteótica. Ele era o estagiário, pega um povo complicado, mas consegue uma vitória enorme em Jericó. E aí, logo em seguida, ele vai para uma segunda batalha. Na segunda batalha, ele vai contra o povo de Ai. Só que aí começa a ter uma mudança drástica de cenário. Ele sai do pico da vitória e vai para o vale da frustração. Ele sai do auge do conseguimos para vamos perder feio de lavada. Por quê? Porque como um bom comandante, ele manda espiões. Ele diz assim, vai espionar Ai. Normal, ele era um estrategista. E aí aquele povo volta e diz que nada, ali tem bem pouquinha gente. É uns corredorzinhos fracos, não corre nem corrida de rua. É um povo fraco, manda pouca gente que a gente vence. Não vamos nem cansar nosso exército. O que foi que Josué fez? Não consultou o Senhor. Eu vou falar de novo. Foi o que Josué fez? Não consultou o Senhor. Na primeira batalha, eu vou atrás do meu treinador. Na primeira batalha, eu vou consultar o Senhor. Na segunda, que nada, eu já venci uma tão grande. Eu fiz a marca de Usain Bolt, e o que é agora esse pouquinho de gente em Ai? E aí, por não consultar ao Senhor e ouvir os espiões, ele termina perdendo feio. Era a mesma coisa de correr uma corrida com um concorrente ruim, fraco, com deficiência na perna, e perder. Foi exatamente isso que aconteceu com Josué. Sabe, é muito importante a gente olhar para os nossos erros, olhar para os erros das outras pessoas e aprender para não cometê-los novamente. Moisés se referiu à terra prometida em Deuteronômio capítulo 11 como uma terra de montes e de vales. E de fato eu acredito que quando Moisés disse que Canaã era uma terra feita de montes e de vales, ele não estava só fazendo uma descrição geográfica. Ele estava fazendo uma descrição da vida, da fé. A vida da gente é uma vida de montes e de vales, verdade ou não? A nossa geografia é essa. Montes e vales, vitórias e quedas, triunfos e dores, alegrias e tristezas. É a vida. Mas a gente precisa aprender que quando nós estivermos nos vales e nas quedas, até quando errarmos, precisamos saber o que fazer depois que errarmos. E aí, Josué ensina. Josué erra e vai acabar perdendo em Ai, mas ele tem uma reação que nós precisamos aprender a ter. Ele tem uma reação de reconhecer que precisava do Senhor, de se arrepender, de se humilhar. Sabe, o pastor Rick Warren, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, o maior prejuízo para o sucesso de amanhã é o sucesso de hoje. Uau! É uma grande verdade, é ou não é? O maior perigo para o seu sucesso de amanhã é o sucesso de hoje. Porque você pode confundir autoconfiança com presunção. E tem uma linha tênue entre autoconfiança e presunção. Em achar, já venci, tá ganho, consigo, meu dom, meu trabalho, meu esforço, minha capacidade vai me dar o salário no fim do mês. E aí acontece uma coisa do nada e você fica sem nada. Por quê?
Porque a gente nunca pode perder a dependência de Deus, seja numa Olimpíada, seja numa corrida de rua. Se você está numa Olimpíada, dependa de Deus. É uma corrida de rua, continue dependendo de Deus. Não importa o tamanho do desafio, não perca a sua dependência de Deus. Deus nunca exigiu e nem nunca vai exigir de mim e de você perfeição. Mas Ele sempre vai exigir dependência dEle. Ele sempre vai exigir, você precisa de mim. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer, como diz as Escrituras. E aí o versículo 7 diz assim: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Errou, mas soube o que fazer com o erro. Errou, mas soube se arrepender. Ele errou, não consultou o Senhor. Errou, mas se humilhou, se arrependeu. Você não vai ver Josué chamando os soldados e dizendo assim, ó, junta todo mundo aqui. A gente errou porque vocês não tinham treinado o suficiente. Bora agora aumentar o número de marinheiros que vocês fazem. Foi isso? Não. Se ele tivesse feito isso, mais uma vez ele ia confiar no braço da carne. Você não vê Josué botando a culpa na falta de preparo. Ele disse assim, olha, a gente falhou, vamos nos humilhar, vamos rasgar as nossas vestes e vamos depender daquele que é o único que pode nos dar vitória. Deus está esperando isso de mim e de você. Falhar, todos vamos falhar, mas se humilhar é para poucos. Eu sempre ensino isso para as minhas filhas. Errou, não dá desculpa, não dá justificativa. Pede perdão. Porque criança é assim, né? Ah, quebrei, não sei o que. Ah, mãe, mas foi porque fulano, eu não sei o que. Eu digo, opa, quando a gente erra, a gente não dá justificativa. A gente pede perdão. Errei, mamãe. Foi falha minha, mamãe. E por que é tão difícil para o ser humano reconhecer? Já viu? Desde pequenininho a gente tem essa dificuldade. Que dificuldade que é dizer, me perdoe, mamãe, eu errei. A gente sempre diz, mas foi, geralmente o culpado é o irmão, não é? Foi fulano, foi Beltrano, foi porque ninguém me acordou. Foi por causa... A gente tem... Olha, e se você for inteligente, quanto mais inteligente, mais justificativa tem. A minha pequenininha, o sangue de Jesus tem poder. Helena, ela tem justificativa que eu olho. Deus, essa menina, se for uma advogada, vai ser bilionária. Porque ela encontra um argumento, nem eu enxergo o argumento. Às vezes a gente está assim, diante de Deus, dando argumento, dando justificativa, ao invés de dar arrependimento. O que é que a gente precisa? Se arrepender de verdade. A gente precisa, quando errar, saber o que fazer depois que errou. Isso é buscar aperfeiçoamento. Mas buscar aperfeiçoamento também é analisar bem as nossas alianças. Não sei se você já viu, certamente a maioria de nós que estamos aqui já vimos. Um filme brasileiro, um dos poucos filmes brasileiros que ficou bem famoso, que foi aquele Tropa de Elite. Quem assistiu Tropa de Elite aqui? Esse era um filme que falava da guerra da polícia contra os criminosos. Verdade ou não? Aí depois veio o segundo filme, que foi a Tropa de Elite e agora 2. Agora o inimigo é outro. Por quê? Porque agora o inimigo era o sistema institucionalizado de corrupção que havia. E vamos falar a verdade. O 2 é mais difícil do que o 1. Porque lutar com alguém dentro de casa é bem mais difícil do que lutar com o inimigo que está fora de casa. Esse filme é mais ou menos o que a gente vai ver aqui. Josué capítulo 9, do verso 3 ao verso 16, a gente vai ver uma tentativa de acordo de liderança. Diz assim, ó, contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué havia feito com Jericó e com Ai, recorreram a um ardil. Presta atenção, esses são os gibeonitas que depois da guerra contra Jericó e contra Ai procuraram quem? Josué. E aí olha o que eles fizeram. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas.
Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué ao acampamento de Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra muito distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como vamos poder fazer um acordo com vocês? Olha o que esses homens responderam. Eles disseram assim, somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, respondeu: quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor e do seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito, e de tudo que fez aos dois dos reis amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Aí olha o que ele diz. E os nossos líderes e nossos habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para essa viagem e vão encontrar-se com eles e digam-lhe: somos seus servos. Ele disse de novo o quê? Somos seus servos. Façam um acordo conosco. Esse nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa. Bando de fakeano, não é? Colocaram migalhas de pão, e olha o que eles disseram para Josué: esse pão estava quente quando a gente embrulhou e quando saiu em viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas e agora já estão rachadas, e as nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Eu vou repetir. Mas não consultaram o Senhor. Então, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eles eram vizinhos e que viviam perto deles. A gente fica triste porque Josué não consultou o Senhor para atacar Ai. Aí fica triste 2 vezes quando a gente descobre que ele cai no mesmo erro em não consultar o Senhor para fazer alianças. Não é muito diferente com a gente não, viu? Não vamos botar só a culpa em Josué não, porque a ressonância é de Josué, mas é para recair em mim e você, amém? Às vezes a gente não consulta Deus para entrar numa guerra. Depois não consulta Deus para fazer uma aliança. E nós precisamos aprender. Consultar ao Senhor para entrar em algo. E consultar ao Senhor com quem nós vamos fazer aliança. Não consultaram. Gente, a cidade de Gibeão ficava, sabe há quanto tempo? 40 quilômetros do arraial de Gigal. Era quase que vizinho. E eles mentiram, fingiram que tinham andado por dias para chegar até lá, fingiram que a roupa estava gasta por causa disso. Deixa eu te dizer, às vezes o inimigo se apresenta para a gente como um leão devorador, mas às vezes ele também se apresenta como uma serpente enganosa, ardilosa, sutil nas palavras, que engana bem, já viu? Tem gente que você diz assim: meu Deus, se eu não soubesse o que aconteceu, eu acreditava direitinho nessa pessoa. Verdade ou não? Nos falta discernimento, nos falta consultar o Senhor. Deus estava nos ensinando uma lição. A gente precisa consultar a Deus. Olha para 2 coisas que eles falaram: somos teus servos, façam um acordo conosco. Eles não vieram na guerra. Eles não vieram na espada. Eles chegaram bonzinho. Eles chegaram assim: somos teus servos. A gente é servo. Quantas pessoas chegam junto da gente, não é? Com palavras agradáveis. Com até uma certa bajulação. Lhe servindo, fazendo tudo. Mas o objetivo é outro. O objetivo é manter um acordo. Deus havia dado uma ordem. Que quando se conquistasse Canaã, todas as cidades vizinhas deveriam ser destruídas. Só depois da conquista, se houvesse uma
futura guerra que eles tinham autorização para manter a paz. Então, olha só, os gibeonitas já sabiam da lei de Deus, usaram a própria lei do Senhor, ou seja, a própria palavra, para se fazer valer contra Josué. E ele caiu por quê? Não consultou o Senhor. O que é que eu estou tentando te trazer nessa manhã? Consulte a Deus. Consulte a Deus se você vai entrar num negócio. Consulte a Deus se você vai comprar uma casa. Consulte a Deus com a pessoa que você vai namorar. Consulte a Deus se você deve casar. Consulte a Deus se você deve comprar um carro. Consulte a Deus se você deve entrar num negócio. Consulte a Deus se você deve fazer amizade com alguém. Consulte o Senhor. Faça uma pergunta que Ele vai te responder. Não confie em você mesmo. Não confie nas pessoas. Não confie na lábia. Não confie nas circunstâncias. Confie naquele que pode dar a resposta certa para você. Quantas vezes nós não falhamos, não é? Porque a gente não consultou o Senhor. É aquela coisa travestida de perfeição. A gente pensa assim, só pode ter sido Deus que mandou essa pessoa na minha vida. Parece ser tão bom que a gente diz assim, eu não vou nem perguntar para Deus, porque está claro que foi um enviado do Senhor. Aí, quando a gente mal pensa, já está no Titanic afundando e tocando. Mais perto quer estar no violino. Verdade ou não? Perdendo. Por quê? Porque a gente não consultou o Senhor. Eu tenho certeza que à medida que eu estou ministrando essa palavra e ensinando na vida de Josué, você também tem o seu exemplo. Você tem o exemplo daquele dia que você não consultou o Senhor e tudo complicou para você. E tem o exemplo daquele momento em que você consultou o Senhor e você diz, graças a Deus que eu consultei o Senhor. Eu, quando estava escrevendo o sermão, tive duas lembranças. Uma da que eu errei e outra que eu acertei. A primeira que eu acertei, vamos começar com o acerto, que aí depois a gente deixa o erro, porque o erro sempre tem que ser mais forte que o acerto para a gente nunca errar de novo, né? A primeira que eu acertei foi uma proposta que me foi feita. Uma pessoa queria me dar algo de presente, fazer uma parceria, e era algo muito grande, era algo muito caro, era aparentemente uma coisa que eu precisava fazer, e era algo muito bom. Eu pensei, meu Deus, glória a Deus! Olha só, eu vou me isentar de ter que pagar tudo isso. Só que quando ele fez a proposta, na hora o Espírito Santo falou assim no meu ouvido, vai aceitar sem me consultar? Aí quase que eu digo, mas Deus, isso é um presente caído do céu. Não é? A gente tem aquela impressão. Mas aí eu disse assim, olha, eu vou orar sobre isso e depois eu lhe dou uma resposta. A pessoa ficou tão indignada, porque na cabeça dela, nunca que ela pensou que eu ia dizer que eu ia orar. Eu ia aceitar na mesma hora. A pessoa que tinha fama, que tinha tudo de boa, quem diz, ela está perdendo uma grande chance. Sabe aquele negócio assim? Você está perdendo essa chance. Eu digo, deixa eu perder. Quem vai me dizer o que fazer é Deus. Cheguei em casa, contei a Arthur e disse assim, mas tu quer que eu te diga uma coisa? Deus falou para mim não aceitar. Aí Arthur falou assim, sangue de Jesus tem poder. Se Deus falou, não vamos aceitar. Voltei para a pessoa, eu digo, muito obrigada pelo seu presente. Eu fico feliz, porque a pessoa fez igual aos outros. É porque eu lhe amo, você é uma pessoa que inspira e tal. Eu agradeço o seu carinho, mas eu prefiro pagar. Eu prefiro pagar por esse serviço. A pessoa ficou indignada. De jeito nenhum que eu não vou receber. Eu digo, vai. Se você quiser fazer o serviço, eu vou pagar. Paguei. E depois de alguns meses, glória a Deus que eu paguei. Porque era um inimigo que estava assim, Gigal, 40 quilômetros de distância. E todas as vezes que eu me lembro desse episódio, eu digo, glória a Deus, Senhor. Foi o dinheiro mais bem pago da minha vida. Por quê? Porque eu consultei o Senhor. Mas teve momentos que eu errei também, teve. Teve momentos que eu fui em lugares que não era para eu ter ido. Uma amiga pessoal, uma mulher de Deus... Thalita, vai lá, vai pregar naquela igreja tal, eles queriam tanto lhe receber e tal. E eu pensei comigo, é minha amiga, não é? Eu vou fazer essa gentileza com ela. Eu não estava pregando nessa época, eu estava num tempo de descanso, eu fui. Sangue de Jesus tem poder. Gente, mas eu fui tão ferida, eu fui tão magoada. Eu ouvi tantas palavras ardilosas, malignas, de gente que aparenta ser
altamente espiritual, mas tem a intenção de lhe destruir, que a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei do culto e entrei na porta do meu hotel foi me ajoelhar e pedir perdão ao Senhor. E dizer, Senhor, me perdoe, porque eu vim para este lugar com uma indicação, mas sem uma autorização do Senhor. Eu vim para cá sem perguntar a ti se eu deveria ter vindo. E eu fui machucada e fui ferida porque eu não consultei o Senhor. Sabe, nós precisamos consultar o Senhor. Sabe por quê? Todo mundo está suscetível ao erro. Em tempos de guerra e em tempos de paz. Porque se fosse só na guerra que a gente errasse, era bom. Verdade ou não? Ô, gente, mas coisa ruim é perceber que a gente erra na hora da guerra e na hora da paz. Josué errou, mas se humilhou, se arrependeu, fez o que deveria fazer. Se a gente continua a ressonância de Josué, a gente vai ver que ele não era um líder tirano, mas era um líder enérgico. E é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser enérgico, não tirano. Eu vou ler as duas explicações para você. Tirano é aquele que usurpa o poder soberano de um Estado. Um governante injusto e cruel, que coloca sua vontade e sua autoridade acima das leis e da justiça. E enérgico, aquele que manifesta energia física, força física, que tem virtude ou poder de produzir determinado efeito. É ativo, é eficaz, é seguro e que encerra certa força ativa com certo vigor. Bom, talvez você não entenda a princípio onde eu quero chegar, mas você vai entender. A gente está fazendo uma ressonância da gente. Tá ou não tá? Eu espero que a ficha esteja caindo aí, como caiu em mim. Tá caindo aí? Se não cair, bota a mão na cabeça e diz, Deus, faz cair. Tira as vendas dos meus olhos. Por que a gente precisa falar da tirania e da energia? Porque a gente não pode chegar na tirania. A gente pode ser enérgico, mas não pode ser tirano. No fim da Primeira Guerra Mundial, todo mundo sabe que um dos países que mais sofreu foi a Alemanha. A Alemanha perdeu muito, perdeu território, perdeu parte do exército. E aí, no meio daquele momento de revolta dos alemães e de sofrimento deles, surge um líder que prometia restabelecer a força da Alemanha. Que líder foi esse? Hitler. Que não era um líder enérgico, era um líder tirano. Que infelizmente se aproveitou daquele momento, instaurou o nazismo na Alemanha, matou mais de 6 milhões de judeus e a história está aí, precisa ser contada até hoje para que ninguém tenha a audácia de inventar que não existiu. Um líder tirano. Mas a gente olha também para um outro líder, Martin Luther King, que aproveitou um boicote no ônibus, uma revolta, fez uma manifestação, fez o que ninguém poderia fazer, colocou milhões de pessoas em Washington e mudou uma lei, um líder enérgico. Eu não preciso nem perguntar com quem você se inspira, né? Se é Hitler ou se é Martin Luther King. Mas a grande verdade é que nós precisamos avaliar o nosso coração. A gente precisa fazer uma ressonância, porque às vezes a gente se vê como enérgico dentro da nossa casa, mas a gente está mais para tirano. Às vezes a gente se vê como alguém que tem força, mas às vezes a gente está usando a força para o mal, para a motivação errada. E todos nós precisamos ser enérgicos, como foi Josué. Mas para quê? Para combater o pecado. Josué capítulo 7, o verso 10 e o 3 disse assim: o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você ainda está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas sagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Olha o que o Senhor diz: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as
retirarem. O que é isso? Energia para combater o pecado. Josué errou, Deus chegou para ele e disse assim: ó Josué, ou você se levanta contra o pecado e resolve isso na base da energia, ou vai piorar. E Deus está olhando para mim e para você hoje e está dizendo: está faltando para você energia e força para combater o pecado que talvez você está fazendo de estimação. Está faltando para você energia e força para combater uma atitude errada do seu filho dentro de casa. Está faltando a você energia e força para dizer não ao que estão mandando você fazer no seu trabalho e você sabe que não deveria estar fazendo. Está faltando a você energia e força para combater o pecado. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisinha pequena, é ou não é? Aí vai levando em banho-maria. A gente pensa que é uma coisa pequena. E entenda, nada é pequeno. Minha mãe uma vez quebrou o dedo mindinho do pé e sentiu foi muito. O dedo mindinho do pé. Se você perguntar a um quiroprata e disser que tem um dedinho do seu pé que está desalinhado, ela vai dizer todo o seu corpo sofre junto. Porque o corpo é algo tão perfeito feito por Deus que algo desalinhado toca em outros órgãos. E nas coisas do Senhor é assim. Basta um dedinho mindinho quebrado. Mexe em todo o resto que não deveria mexer. Você pensou, meu Deus, por que será que o povo perdeu essa guerra de Ai? Por causa do pecado de uma só pessoa, Acã. O pecado de uma pessoa. Pegou o que não era para pegar. Cobiçou o que não deveria cobiçar. E o que poucos sabem é que a cidade de Ai foi a única cidade que o povo de Israel perdeu durante a conquista de Canaã. Para e pensa comigo. Uma única cidade que provocou a perda do povo de Israel por causa do pecado de Acã. Aí você pode dizer, poxa, que exagero de Deus, né? Pegar o erro de um e descontar em todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. O padrão de Deus é o padrão de Deus, ele não muda. O padrão de Deus é para ser obedecido, é para estar vigente para todos. Não existe uma exceção. Não, todo mundo vai fazer certo. Tu pode fazer errado. Não tem isso aqui dentro da igreja, não. Desculpa te dizer. E às vezes a gente vai ter que ser enérgico. Aqui não tem isso, não. Porque fulano é mais importante, eu passo a mão na cabeça dele, no pecado dele, finge que ele não pecou. Não, vai ouvir do mesmo jeito. Vai ter que ouvir. Aqui não tem quem é A, B, nem C. A gente nem quer saber. Se você quer doar alguma coisa, nem me diga, somente doe. Porque aqui a gente não negocia princípios e valores. Se você errar, vai ouvir que errou. E vai ouvir com energia. Eu já vivi tantas experiências em gabinetes. Eu já precisei muito interromper muita gente, dizer, você está errado. Você pecou. Porque como profetas de Deus, a gente não pode ter medo de apontar o erro. Eu já vi Arthur viver cada experiência que eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou empolgada hoje. Vocês vão me escutar mais um pouquinho? Já vou terminar. Outro dia, faz uns anos isso, veio um homem na igreja. E sempre a gente fica no fim do culto até a última pessoa sair. Já deu para conhecer a gente. Deu ou não deu? Que quando termina o culto a gente não vai embora? A gente fica... A gente atende quem tiver, a gente fala com todo mundo até a última pessoa. E sempre foi assim. Não só aqui que tem pouca gente, no Brasil também. No Brasil, às vezes, a gente tinha que sair com alguém no nosso carro de tão tarde que a gente saía. Às vezes é meia-noite, 1h da manhã. E numa dessas, chegou um homem, chorando, pedindo ajuda, dizendo que estava com a mulher doente e que precisava de um remédio. E mostrou uma receita para Arthur, médica. E Arthur... poderia fazer o que de costume faz, ajudar aquela pessoa. Mas Deus falou com ele assim, não é verdade o que ele está dizendo. E aí, eu do lado, vendo tudo. Aí Arthur disse assim, pois então ligue para sua mulher, eu quero falar com ela. Aí ele pegou, me deu o telefone da sua mulher, eu quero falar com ela. Aí ele pegou e deu um telefone para Arthur, da mulher dele. Arthur ligou e o telefone desligado. Aí Arthur, e agora, Senhor? E agora? O Senhor está me dizendo que tem alguma coisa errada aqui, e agora? Aí Deus disse assim, mande ele pegar o celular que está no bolso dele e ligar o telefone que está desligado. Gente,
Parecia uma cena de filme. Arthur fez assim. Não consegui falar com sua esposa, não. Mas tem um telefone aí no seu bolso. Tira o telefone aí do seu bolso. Ligue o telefone. O telefone estava desligado. O homem arregalou o olho para Arthur, ligou o telefone, ele disse, pronto, agora eu vou ligar de novo. Quando ele ligou, o telefone tocou na frente dele. Aquele homem era um estelionatário. E na hora, Deus falou para Arthur. Arthur disse assim, olha, eu vou deixar você sair daqui e não entre mais na igreja para enganar ninguém. Se você entrar aqui novamente, eu chamo a polícia. Na hora, eu me gelei, eu falei, sangue de Jesus tem poder, Deus queira que esteja tudo certo. Porque é muita ousadia, o Espírito Santo falar e você, pá, na bucha. Perante Cristo a vocês, gente. No outro dia, no jornal, quem foi preso? O homem. Preso, estelionatário, de não sei o quê, parará, parará, parará. Ou seja, quando Deus falar com você, seja firme, seja enérgico em mostrar o erro. Era isso que Josué precisava aprender. Mas, infelizmente, a gente vive uma época que o evangelho está customizado. Sabe o que é um evangelho customizado, né? Vale para um, mas não vale para o outro. Funciona para cá, mas não funciona para cá. E evangelho customizado costumava ser exceção. Infelizmente, hoje em dia é regra. É regra. Por quê? Porque muitas igrejas estão fazendo uma cã de estimação. Com erro, com pecado ali dentro. E estão deixando de pregar a verdade. Josué foi enérgico para mostrar o pecado, mas também foi enérgico para motivar as pessoas. A Bíblia fala que há um dado momento em que os descendentes de José começam a brigar com Josué. E diz assim, por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção da herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos abençoou ricamente. Aí, olha o que Josué responde. Se vocês são tão numerosos, se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam. Entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam, os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro. Tanto os que vivem em Bet-Seã, quanto os seus povoados, como os que vivem em Jezreel. Aí olha o que Josué diz. Como eu diria na minha terra, cabra macho. Ele disse assim, Josué, porém, disse à tribo de José e a Efraim e a Manassés, vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro, sejam fortes. Vocês poderão expulsá-los. Se você não entendeu, eu vou explicar o texto, porque eu estou lendo e explicando. Vocês estão conseguindo entender? Aqui chegou um momento que Josué já não era novinho. Ele já estava velhinho. Ele já estava no fim da vida, no fim do ministério. Os descendentes de José acharam ruim a divisão dele. Disseram assim, você deu pouca terra para a gente é muito e é pouca terra. Vão reclamar. Aí Josué disse, pois vá para esse lado. Ele disse, não, mas desse lado o povo tem carro de ferro. Aí sabe o que é que Josué disse? Mas vocês não são numerosos? Vocês não são fortes como vocês estão dizendo que vocês são? Se vocês são como vocês são, vão e possuem. Vocês vão conseguir possuir essa terra e vocês vão ter o que de fato vocês precisam. Só que tem um detalhe que talvez você não percebeu aqui. Sabe o que eles estavam tentando fazer com Josué? Manipular Josué. Por quê? Porque ele era da tribo de Efraim. Eles queriam o quê? Eles queriam um certo favoritismo. Poxa, líder, tu nasceu da gente. Você é da tribo de Efraim. Quer dizer que para a tua tribo tu não vai dar uma terrinha maior? Gente, se tem uma coisa que brasileiro faz é isso. Verdade ou não? É o jeito que um brasileiro. Não, a gente merece mais. Porque o líder é da nossa tribo. E o que é que Josué responde? Ele responde com encorajamento e com embate contra o pecado. Ele disse assim, vá, pois, e lutem vocês. Eu não sei vocês, mas se fosse nos dias de hoje, a gente perdia a igreja todinha. Se alguém chegasse para mim e dissesse assim, pastor, eu acho que eu mereço isso. Eu digo, pois vai você e lute. Menino, outro dia meu nome estava nas manchetes. Estava ou não estava?
por muito menos. Josué não teve medo. Josué foi corajoso, porque ele era um líder visionário. Errou em algumas situações e acertou em outras. E por fim, era para vocês fazerem, obrigada. Era só para eu dar um gole de água. A gente vai entender a diferença entre um líder ganancioso e, de fato, alguém visionário. Eu vou ler alguns feitos de um grande homem para você e presta atenção, eu quero ver se você adivinha quem foi. Essa pessoa lutou contra os egípcios pela posse da Síria e da Palestina. Mandou construir jardins suspensos que simulavam colinas. Fez de sua capital a cidade mais rica do Oriente. E essas qualidades talvez tenham sido suficientes para você dizer que foi um grande líder visionário, verdade ou não? Mas talvez você não saiba que essa mesma pessoa ordenou que todas as pedras do calçamento tivessem uma inscrição: Nabucodonosor, rei da Babilônia, sou eu. Deixa eu te dizer, existe uma grande diferença entre ser visionário e ser ganancioso. E ser alguém movido pelos seus próprios interesses. Por que você está falando isso comigo, Thalita? Porque a gente precisa fazer a ressonância do nosso coração. Tem momentos que a gente vai dizer assim, o que é que está me movendo? É visão ou ganância? Eu quero palco ou quero servir? Eu quero destaque ou quero fazer engrandecer o nome do Senhor? Eu quero ser líder para ser conhecido ou quero ser líder para ajudar a minha igreja a conquistar mais vidas para Cristo? Todo mundo precisa de uma ressonância. Eu quero ser Nabucodonosor, que vou precisar escrever meu nomezinho em cada tijolinho para mostrar que eu sou o cara? Nós estamos vivendo na era do ego. Se não falou meu nome, eu saio. Mas foi eu que doei. Verdade ou não? Tem que falar. Tem pessoas que se assemelham mais a Nabucodonosor do que a Josué. E nós precisamos ter muito cuidado. A gente precisa ter fé até quando a circunstância diz que a gente não deve ter fé. Foi o que Josué teve. Ali, quando ele foi, logo no começo da história. No fim, eu volto para o começo, para vocês entenderem. Em Números, quando ele vai como espia, todos os outros disseram assim, é perigoso. Eles são gigantes. Não vai dar. Eles são maiores do que a gente. O que Josué diz? Ele diz assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e nos dará a nós. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Os espias, quando falaram da terra, eles disseram assim, quando eu estava lendo o texto, eu percebi, ele disse assim, a terra que nos enviaste, a terra pelo meio do qual passamos. Os espias falaram de Canaã assim, para o líder Moisés. Como foi que Josué falou? Eles não creram na promessa do Senhor. Josué disse assim, olha, a terra que o Senhor nos dará. A terra que o Senhor nos dará. Isso significa que a gente precisa ter fé quando ninguém tem mais fé. A gente precisa ter coragem quando ninguém mais tem coragem. Ser líder. E todos nós somos líderes de alguém ou de alguma coisa. É ter coragem que ninguém tem. É quando todo mundo disser assim, não dá, a gente vai dizer, dá. Ninguém é doido de entrar na Argentina num jogo, Argentina e Brasil, lá na Bomboneira e dizer, Pelé foi melhor que Maradona. Tem coragem? Tem não, que ninguém quer morrer. Mas deixa eu te dizer, ser líder às vezes é ter esse tipo de coragem. De dizer o que ninguém tem coragem de dizer. De fazer o que ninguém tem coragem de fazer. De se expor onde ninguém tem coragem de se expor. De entregar o que ninguém tem coragem de entregar. De suar o que ninguém tem coragem de suar. De chorar o que ninguém quer chorar. De sofrer o que ninguém está disposto a sofrer. É aí que se destacam os Josués e que se diferenciam os Josués dos Nabucodonosores. Sabe por quê? Porque há um momento que Deus prova o nosso coração. O texto de Josué, capítulo 23, para concluir, do verso 1 ao 5, lá no finzinho, diz assim:
o Senhor, o seu Deus, os expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará diante de vocês e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Uau! Você sabe o que é isso, gente? É Josué dizendo para o povo assim, ó, eu já estou velho, vou morrer e não vou ver, mas vocês vão ver. O Senhor vai fazer isso. Ele não está dizendo assim, foi graças ao treinamento que eu dei a vocês. Disse? Não. Não foi assim, é graças à direção que eu estou entregando. Não. Ele disse assim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não usufrua, mesmo que eu não coma, mesmo que eu não me satisfaça, Deus vai fazer isso através de você. O que é isso? É encorajar, independente das circunstâncias, e mostrar a verdadeira motivação do seu coração. Porque tem gente que só profetiza o bem para o outro se ele for capaz de receber também. Ou talvez, se ele receber, mais. Mas e se Deus quiser dar o outro, não dar você e fazer você um instrumento de bênção que vai dizer, você vai receber mesmo que eu não receba? É aí que se prova a grandiosidade de alguém. É através da motivação. Tem um livro que diz, você é aquilo que você ama. E nesse livro, ele cita um filme chamado O Stalker. Eu acho que até já devo ter falado disso em alguma ministração minha, porque eu gosto muito. Não vou dar spoiler, porque você pode assistir o filme. E esse filme é uma grande sala dos desejos. E a pessoa que entra, ela recebe o maior desejo da sua vida. Mas diferente do que ela pensa, o maior desejo não é aquilo que ela diz. É aquilo que de fato ela deseja. Não é feito o gênio da lâmpada que você diz assim, meu maior desejo é uma casa com 5 quartos. Não. Você não vai ganhar o que você pedir. Você vai ganhar o que você de fato quer. E aí o personagem, quando ele entra, ele pergunta, e se eu não souber o que eu quero? Aí o que é que ele responde? Ele diz assim, ó, seu desejo mais profundo é aquele que você manifesta nos seus hábitos e na sua vida cotidiana. Eu quero que você esqueça a vida de Josué por um momento e faça a ressonância da sua vida. Queria que você fechasse seus olhos. E eu vou te dar alguns segundos para você fazer uma ressonância. Não, você não é médico. Não, você não tem esse instrumento aqui. Mas sim, você pode avaliar. Avaliar suas atitudes. Avaliar seu comportamento. Avaliar sua motivação. O seu maior desejo não é aquilo que você fala. O seu maior desejo é aquilo que está impregnado no seu coração através dos seus hábitos. Através das suas atitudes. Você pode dizer, meu maior desejo é ganhar almas para Cristo. Se você não vai nem na célula, como você pode dizer que esse é seu maior desejo? Se você disser assim, o meu maior desejo é ser um grande empresário, ganhar muito dinheiro e ser um grande cooperador do reino de Deus. Se você não dá no pouco que você recebe, como você vai ganhar o muito? O seu maior desejo é aquilo que está disposto na sua vida cotidiana. Quem você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que finge perfeição? Ou você quer ser aquela que busca aperfeiçoamento? Que quando erra diz, errei, me perdoa, se ajoelha, chora. Senhor, eu errei. Você quer ser o tipo de pessoa que é tirano? Que só a sua vontade vale? Ou você quer usar a energia para denunciar o pecado, para encorajar quando for necessário? Você quer ser visionário ou ganancioso? Você quer conquistar grandes coisas pensando no bem comum ou pensando apenas no seu bem? Será que quando você pega aquilo que você suou tanto no fim do mês, você só pensa no seu bem ou você pensa em obedecer ao Senhor? Como têm sido as suas atitudes? Sabe, todos os dias a gente precisa fazer essa oração. Dá-me um coração, Senhor, igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a amar o Senhor acima de tudo e de todos. E um coração para dizer perdão. Sabe, nas minhas férias, agora, no mês passado, eu estive numa igreja na Coreia. E de tudo que eu vivi naquela igreja, o que mais me chamou a atenção foi um momento do culto. O pastor disse assim, agora nós vamos fazer uma oração de quebrantamento. Nós vamos fazer uma oração de arrependimento e de pedir perdão pelos nossos pecados.
E geralmente esse tipo de oração é feito na Santa Ceia. Porque a gente não quer tomar o cálice nem beber do pão indignamente. Mas eles fazem aquela oração todo culto. E naquela hora, aquele povo bem calmo, quietinho, fechado, o asiático é bem comedido. Nem levantar na hora do culto eles levantam, para você ter uma noção. E aquele povo bem caladinho e quietinho. No momento que o pastor disse, vamos fazer uma oração de quebrantamento, foi a única vez que eu ouvi a voz deles de fato. Eles começaram a gritar, eles começaram a chorar, eles começaram, perdão, Senhor, 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 Senhor. E eles faziam isso repetidas vezes, eu me arrepio até agora de lembrar, que eu perguntei para a tradutora, o que é isso que eles estão gritando? Ela disse, eles estão dizendo, perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor, Senhor. E aquilo foi profundo no meu coração. Se todos nós fizermos uma ressonância do nosso coração todos os dias, baixarmos a nossa cabeça e dissermos, perdão, Senhor, não ficaremos sem perdão. Feche seus olhos agora. E eu não sei o que é que você precisa se consertar diante de Deus. Eu não sei qual é a falha, eu não sei qual é a área, eu não sei qual foi o lugar que você entrou que não deveria ter entrado, a conversa que você teve que você não deveria ter tido. Eu não sei qual foi a negociação que você fez sem consultar ao Senhor. Mas hoje é um dia de quebrantamento, hoje é um dia de arrependimento e de dizer perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, eu falhei, eu peguei, eu pensei o que não deveria ter pensado, eu falei o que não deveria ter falado, eu agi como não deveria ter agido, perdão, Senhor. Você é capaz de abrir mão de todo orgulho e de dizer perdão, Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos, como tua igreja, como teu povo, nos humilhar como fez Josué, vestir pano de saco e dizer perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Quando como igreja falhamos, perdão, Senhor. Quando fofocamos, quando murmuramos, quando nos alegramos com a queda do outro, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, quando não consultamos o Senhor, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Você pode fazer essa oração, perdão, Senhor, se eu não tenho sido o pai que eu deveria ser para os meus filhos, perdão, Senhor. Se eu não tenho sido o marido que eu deveria ser para minha esposa, perdão, Senhor. Pra dentro de mim. Perdão, Senhor. Se eu não tenho sido a filha, o filho que eu deveria ser, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, se eu não tenho sido a ovelha que deveria, perdão, Senhor. Se eu não tenho sido o servo, a serva que deveria, perdão, Senhor. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.